Olha, hoje a notícia que estarreceu o mundo todo, na verdade, foi o doping de Anderson Silva. Está na matéria o companheiro Paulo Pontes. Joséval, foi um impacto muito grande, né? E a questão que se debate é exatamente por que foi um mês antes que foi realizado esse teste aí, esse exame, e só 2 dias depois da luta que foi divulgado. O Vanderlei Nogueira, ele conversou aqui, os senhores conversaram também com o Bernardino Santi, médico especializado no assunto. Ele falou que, de repente, foi lá, eles vão lá e tiram, de repente, fazem lá o exame na casa do lutador e acabam detectando isso daí. Mas esse laboratório está demorando mais que o SUS, né? O SUS acho que dava um resultado mais rápido do que esse laboratório aí. Demorou muito. Eu conversei com o Mário Yamazaki, ele é um árbitro especial, mais graduado no UFC aqui no Brasil. Ele não sabe o que vai acontecer. Ele não sabe se o Anderson Silva... Ele falou, bolsa ele não perde, não vai perder. Porque já houve exemplo do campeão mundial que também foi pego em doping e não perdeu a bolsa. Agora, se a luta deixa de valer, se perde valor, mas o outro também foi pego com maconha depois da luta, Será né? que ele pode perder, Paulo, também contratos publicitários? Vem então uma repercussão, provado, Raquel. vai. Já veio uma repercussão. O TUF Brasil, TUF 4 Brasil, o Anderson Silva estava contratado pelo UFC, ele seria técnico de uma das equipes. É um reality show que tem do evento, dessa modalidade, não é? Vai ser tirado. O UFC já disse que não vai colocá-lo. Apesar do patrocínio fortíssimo que existe, muito dinheiro envolvendo isso daí, mas o UFC já disse que não vai colocá-lo no TUF 4. Paulo, é interessante, vão independente do resultado, esperamos realmente que na contraprova ele seja inocentado e tal, mas coloca uma questão sobre o chamado esporte de alto rendimento, né? E sempre um esporte individual, normalmente, o doping, claro, tem sobre esporte coletivo, mas no esporte individual chama atenção vários casos, no atletismo. Lembrar daquela moça, Florence Griffith Joyner, que morreu com 39 anos, foi recordista dos 100 e dos 200 metros, e dizem que uma das razões da morte tenha sido justamente pelo excesso dessas porcarias aí que eles ficam tomando. E na época o Joaquim Cruz, que a conhecia, que treinava com ela, já tinha falado que era estranho a mudança na massa muscular dela. Houve o caso do Ben Johnson, bastante conhecido. Houve o caso recente do ciclismo, com Armstrong, ganhou 7 vezes a Volta da França. E aí a gente fica perguntando, Paulo, esporte para quê? Esporte não é para a pessoa se sentir bem? Quando o esporte de alto rendimento... Cornélia Ender, lembra, para citar uma da natação da Alemanha Oriental, que tinha um braço que eu tinha dó do namorado dela. Porque no caso de um abraço mais forte dela, ela me amassava. Ela mandou a bandeira. Agora, então o que a gente fica pensando assim, o esporte é para fazer com que as pessoas se sintam bem, vivam bem. Quando o esporte está associado com doping, para que esporte, né? Mas eu quero, hoje nós tivemos hoje, e nós entrevistamos hoje um especialista que falou que esse produto é usado na medicina. É o Bernardino Santi, né? Isso, para recuperação das pessoas. Eu acho que isso tem que levantar antes de mais nada. Se a pessoa porque se foi usado, porque ele quebrou a perna. Se foi usado como curativo, não é doping. Porque não é porque tem um regulamento no certame que eu vou ficar aleijado o resto da vida. Mas se há um regulamento e se há uma droga proibida, e se você tem um problema de saúde e precisa usar aquela droga, você tem que ficar fora do esporte. Então, porque o esporte eu acho que ele tem que medir. Não. Eu acho que ele tem que medir o rendimento do atleta, o treinamento, o grau de esforço, a dedicação do atleta. Tem que alterar o estatuto. Eu acho que o atleta ele tem que ser medido pelo seu esforço, né, pelo seu rendimento, pela sua dedicação ao esporte. E não pela substância artificial que ele usa para alcançar esse alto rendimento. Porque seria artificial Paulo isso. Pontes, agora, a gente estaria criando atletas de mentira. Agora eu quero demonstrar todo o meu ódio a você. Viu? Demonstre. Eu ia falar, você vai ver se você quebrar a perna um dia aqui. Não, se eu quebrar a perna um dia eu vou ficar longe do esporte. Aliás, fico até longe da televisão, não fico longe do rádio.